Sou da igreja em nome do Senhor Jesus. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 124. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por 51 anos de idade. Por coincidência, é o mesmo tempo da Igreja de Cristo das Barrocas. Eu me identifico muito com a igreja desde o aniversário, desde a sua idade. Temos uma diferença de dias. 31 de agosto, 19 de setembro. Quase que nascíamos iguais. Eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelo cuidado. Tem irmãos que a gente recebe as felicitações. Tem outros que não recebem, mas já de imediato, de sua forma, também nos felicita. Tem aqueles irmãos explosivos, tem aqueles irmãos que não são explosivos, tem aqueles irmãos que nos levam a pagode, tem aqueles que não nos levam a pagode. Então, assim, a igreja, ela é uma variedade de irmãos, cada um com um pensamento diferente, no seu agir, na sua forma de viver em sociedade, mas eu tenho certeza que o objetivo e o alvo e a orientação do pastor é levar com que todos tenham um pensamento único com relação ao Senhor. A minha gratidão aos irmãos por esse grande carinho que vocês têm me dado, esse apoio que tenho tido dos irmãos do conselho, da igreja, os auxiliares, os consagrados, as irmãs que podíamos chamar de diaconisas da igreja, como a nossa igreja aqui na região não consagra diaconisa, mas o serviço dessas mulheres é um trabalho diaconal. Aos diáconos da igreja, ao presbítero da igreja, aos irmãos que pregam na igreja. Esse trabalho, ele não é feito por um pastor, ele não seria feito só por mim. Esse trabalho, isso atualmente, lógico, estou falando agora de recentemente, esse trabalho é feito por toda a igreja. Ela se movimenta, ela é um organismo vivo, em que todos os seus membros funcionam de forma viva e que a igreja vai caminhando e vai se locomovendo e vai tendo vida. Se fosse só o pastor, a igreja estava engessada e o pastor trabalhando, o pastor se movimentando, criando ideias, mas a gente tem tido, graças a Deus, não temos tido dificuldade em guiar, em levar, estar à frente dos irmãos dessa igreja de Cristo das Barrocas, como do Sumaré de Santo Antônio. Temos estado numa posição mais de orientação, de organização, de oração na nossa casa, de ensinamento da palavra de Deus, mas é uma igreja que, graças a Deus, teve os seus fundamentos alicerçados na palavra do Senhor. E esses fundamentos, meus irmãos, faz com que essa igreja, faz com que vocês, nós, ao qual estou incluído, sejamos homens e mulheres de Deus. Só para dizer o quanto vocês são preciosos diante dos olhos de Deus e também
Como vocês são vistos diante das outras igrejas? Quando a gente convida um pastor para vir pregar na nossa igreja, os irmãos, eles vêm com bastante cuidado. Eles vêm com muito receio. Porque muitos deles, a gente teve agora uns 5, 6, 7 ou 8 pastores que nós convidamos para vir para cá. E eles disseram, rapaz, pregar nas barrocas, a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Porque as ovelhas daquela igreja, elas estão firmadas sobre a palavra do Senhor. Elas têm conhecimento da palavra do Senhor. Então, meus irmãos amados, isso não foi 2 pessoas, nem foi 3 pessoas, pastores que falou. Foram vários pastores, até mesmo aqueles que não vieram para aqui. Mas eles conhecem a história da Igreja das Barrocas, desde a sua fundação até os dias atuais. Então, cuidar, orientar, guiar essas ovelhas não tem sido difícil, porque vocês conhecem o Senhor. E isso, para um pastor, é uma grande bênção, é uma satisfação, porque não tem muito que ser orientado, não tem muitas cobranças em cima. Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando a igreja conhece a palavra de Deus, quando os irmãos conhecem a palavra de Deus, eles já se moldam à palavra do Senhor. Mas a palavra tem que continuar sendo pregada, ela tem que continuar sendo orientada, sendo lida e proclamada, tanto aos que já são cristãos, quanto àqueles que ainda não são cristãos. Que Deus abençoe vocês, nós, e que possamos continuar ainda nesses dias em que nós estivermos na terra proclamando o seu evangelho em nome de Jesus.